Olá, meus irmãos. Nós estamos iniciando a apresentação da segunda lição do quinto módulo. Esse módulo do material Discípulos Lado a Lado é um módulo em que estamos tratando sobre relacionamentos. Lembrando que o material ele tem o objetivo de que possamos tratar a respeito de discipulado, né? E não há discipulado sem relacionamento. Por isso, nós estamos tratando nesse módulo sobre relacionamentos. Nós vimos no módulo, aliás, na lição passada, a lição 41, sobre os relacionamentos com não cristãos. E hoje nós veremos a respeito de relacionamentos com cristãos, tá bom? A lição 42 do nosso material Alicerces Firmes. Eu tenho aqui na tela, você pode observar, a lição 42, relacionamentos com cristãos. Nós vamos fazer a leitura desta lição e vamos também trazer a explicação. Lembrando que se você tiver qualquer dúvida, você pode anotar durante esse vídeo em que você estiver assistindo e me encaminhar pelo WhatsApp, tá bom? Que eu estarei respondendo para você, ou eu, ou o pastor Águia. Muito bem, nós temos aqui relacionamentos com cristãos. O nosso texto base é João 13:34, que diz assim: Eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos amei uns aos outros. Nós sabemos, meus irmãos, que a base para todo relacionamento do crente é o amor. O amor é a base. Então, seja nos relacionamentos com não cristãos ou com cristãos, o amor deve ser sempre a base, não é? E nós vamos ver então, nesta lição, como nós podemos nos relacionar com outros cristãos de forma a demonstrar esse amor que a Bíblia nos fala. Mas antes, vamos à ilustração da nossa lição. Minha mãe e eu não nos misturávamos. Eu escolhi uma solução típica de adolescente para o problema: o silêncio. Eu saía para a escola de manhã, chegava em casa para comer e depois saía novamente. Quando finalmente chegava em casa, tarde da noite, lia livros. Invariavelmente, minha mãe descia as escadas e me perguntava se eu queria um sanduíche. Eu apenas resmungava meu consentimento. Ela fez sanduíches de ovos com bacon para mim, noite após noite, até eu sair de casa para sempre. Anos depois, quando o nosso relacionamento foi restaurado pelo Senhor, ela me contou por que havia feito todos aqueles sanduíches. Você conversava comigo enquanto eu fazia o sanduíche, disse ela. Phil Rock é a menina rebelde. Aprendeu que o amor é encontrado em uma demonstração consistente de interesse, compromisso, sacrifício e atenção. Tudo aquilo que o próprio Jesus demonstrou por nós. Essa ilustração, meus irmãos, tem o propósito de trazer para nós a definição daquilo que seja amor. O que é um relacionamento baseado em amor? É um relacionamento consistente de interesse, compromisso, sacrifício e atenção. Mesmo que a outra pessoa não corresponda. Nós não amamos o outro porque o outro nos corresponde o amor. Nós amamos o outro porque Deus nos amou. Esse é o padrão bíblico para o cristão. Foi assim que Jesus nos amou. Nós éramos inimigos de Deus, porém o Senhor nos amou, enviando o seu Filho para morrer por nós. E Ele não esperou que merecêssemos esse amor. Então essa é a base. Nós veremos então, pelo menos 3 alicerces que vão sustentar essa base que é o amor no relacionamento cristão. E o primeiro alicerce é a sujeição ou a submissão. Efésios capítulo 5, verso 21 diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Veja que eu destaquei aqui, no temor de Cristo. Eu quero trazer para você
algumas versões da Bíblia, você pode observar aqui, A21, NVI, NAA, NTLH, que a gente possa comparar esse texto. Veja que A21, que nós lemos, diz, no temor de Cristo. Nós vemos aqui que a NVI também traz, no temor de Cristo. Nós vemos que a Nova Almeida atualizada também traz, no temor de Cristo. E a nova tradução na linguagem de hoje, pelo respeito que tem por Cristo. Veja, nós temos aqui então a maneira pela qual devemos nos sujeitar uns aos outros, no temor de Cristo, ou pelo respeito que temos por Cristo, ok? Eu quero trazer para você alguns versículos que são paralelos a esse texto de Efésios 5, 21, para que você possa entender bem o que é sujeitar-se uns aos outros. O que a Bíblia quer dizer com isso? Então, nós temos aqui alguns versículos que eu gostaria de ler, tá bom, com você, para que nós pudéssemos tratar a respeito disso. Uns versículos paralelos, deixa apenas aqui descer no recurso, muito bem, é aqui que eu queria chegar. Então vamos lá, veja, nós temos aqui Filipenses capítulo 2, verso 3. Não façais nada por rivalidade nem por orgulho, mas com humildade, e assim cada um considere os outros superiores a si mesmo. Veja, considerar os outros superiores a si mesmo. Essa é uma definição para sujeitando-vos uns aos outros. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 5 diz: do mesmo modo, vós, os mais jovens, sujeitai-vos aos presbíteros. Essa palavra presbíteros aqui, em algumas versões, é traduzida como mais velhos, tá bom? No original é o termo anciãos. Então, nós poderíamos dizer, do mesmo modo, vós, os mais jovens, sujeitai-vos aos mais velhos. Tende todos uma disposição humilde uns para com os outros, porque Deus se opõe aos arrogantes, mas dá graça aos humildes. Então, disposição humilde uns para com os outros. Disposição humilde é o contrário de orgulho, que nós vimos em Filipenses 2, verso 3. Romanos 12, verso 10. Amai-vos de coração uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Uma outra definição que temos aqui para sujeitando-vos uns aos outros. O que é sujeitar uns aos outros? É preferir dar honra uns aos outros, ok? Segunda carta de Paulo aos Coríntios 5:11. Portanto, sabendo o que significa temer o Senhor, procuramos convencer os homens. Contudo, já somos bem conhecidos, etc. Veja, então, qual é o padrão? Por que nós nos sujeitamos uns aos outros? Porque nós sabemos o que significa temer o Senhor. E é da vontade do Senhor que nós possamos viver como cristãos, nos sujeitando uns aos outros. Gálatas 5, verso 13. Irmãos, fostes chamados para a liberdade, mas não useis da liberdade como pretexto para a carne, antes sede servos uns dos outros pelo amor. Então nós temos aqui, fostes chamados para a liberdade, mas a liberdade ela é para quê? Para sermos servos uns dos outros. E não para sermos orgulhosos e nem termos rivalidade. Bem, a partir disso aqui, nós observamos ou entendemos um pouco melhor, a partir desses textos paralelos, o que significa sujeitarmos-nos uns aos outros, ok? Mas ainda assim eu quero trazer para vocês um comentário de Hendrickson sobre esse texto, tá bom? Veja o que ele vai dizer aqui. Repetidas vezes, nosso Senhor, durante seu tempo na terra, enfatizou este mesmo pensamento, ou seja, que cada discípulo deveria estar disposto a ser o menor e a lavar os pés aos seus condiscípulos. O mesmo pensamento é substancialmente expresso em Romanos 12, 10, preferindo-se em honra uns aos outros. E em Filipenses 2, 3, nada façam por partidarismo ou vanglória,
mas por humildade, considerando cada um dos outros superiores a si mesmo. Conferir 1 Pedro 5,5, nós já lemos, mas vamos ler novamente. O texto diz: do mesmo modo, vós, os mais jovens, sujeitai-vos aos presbíteros ou aos mais velhos. Afeição mútua, humildade e voluntariedade em cooperar com os demais membros do corpo são as graças que se acham implícitas aqui em Efésios 5:21. Veja, afeição mútua está falando de amor, ok? Então nós temos humildade e voluntariedade em cooperar. O que é voluntariedade em cooperar? É boa vontade, né? Não é ter má vontade em cooperar com o outro, em se sujeitar ao outro. Não, fazer isso de boa vontade. O pensamento desta passagem evoca o que o apóstolo já referiu previamente nessa mesma carta. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo todo esforço para preservar a unidade, outorgada pelo Espírito por meio do vínculo da paz. Entenda, meu irmão e minha irmã, por que nós temos a ordem bíblica de nos sujeitarmos uns aos outros no temor de Cristo, para preservar a unidade da igreja, ok? É isso que esse texto quer dizer. Meus irmãos, partidarismo, rivalidade, orgulho, ciúmes, tudo isso vai fazer com que a igreja de Cristo se divida e não preserve a unidade. Continuemos. Paulo sabia, por experiência própria, o que aconteceria à igreja se essa regra fosse desobedecida. Então, quais são as consequências para a igreja se o cristão não se sujeitar ao outro no temor de Cristo? Vejamos alguns textos bíblicos. 1 Coríntios 1, 11 e 12. Pois, meus irmãos, fui informado a vosso respeito pelos da família de Cloé que há discórdias entre vós. Veja, quando não nos sujeitamos uns aos outros no temor de Cristo, vai haver o que na igreja? Discórdias. O que quero dizer com isso é que um de vós afirme: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Ou seja, quando nós queremos nos colocar acima dos demais irmãos e não nos sujeitando a eles, uma coisa que vai acontecer invariavelmente é discórdia. Ainda escrevendo aos Coríntios, Paulo vai falar no capítulo 3, versos 1 a 9. Irmãos, não vos pude falar como a pessoas espirituais, mas como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. O que vos dei para beber foi leite, não alimento sólido, pois não podíeis recebê-lo, nem mesmo agora podeis. Porque ainda sois carnais. Agora veja as características daqueles crentes da igreja em Corinto que demonstravam carnalidade. Por que eles eram carnais? Visto que há inveja e discórdias entre vós. Por acaso não estáis sendo carnais, vivendo segundo padrões puramente humanos? Quando nós cristãos não nos sujeitamos uns aos outros, de acordo com a palavra de Deus, nós não demonstramos espiritualidade, senão carnalidade, através das discórdias, através da inveja. Isso é um resultado negativo, capítulo 11, verso 17 a 22 de 1 Coríntios. Entretanto, não vos elogio nessa instrução que vos dou agora, pois as vossas reuniões causam mais mal do que bem. Porque, em primeiro lugar, ouço dizer que há divisões entre vós quando vos reunis como igreja, e em parte acredito nisso. Outro resultado, quando a igreja não teme a Cristo, os crentes não temem a Cristo a ponto de se sujeitarem uns aos outros, vai haver divisões, vai haver intrigas, vai haver inveja, vai haver divisões. É o que Paulo está dizendo aqui. E capítulo 14, versos 26 a 33. Irmãos, que fazer então? Quando vos reunis, cada um de vós tem um hino, tem uma palavra de instrução, tem uma revelação, tem uma palavra em língua, tem interpretação, tudo deve ser feito visando a edificação. Qual o propósito então, meus irmãos? Quando nos sujeitamos uns aos outros, no temor de Cristo, ou seja, obedecendo a Cristo,
nós estamos cumprindo a vontade de Cristo e nós estamos edificando a igreja de Deus através dessa atitude. Continuemos então aqui com um comentário que Hendriksen vai dizer ainda algumas coisas interessantes. Portanto, ele, está falando aqui de Paulo, enfatiza o fato de que, em reverência a Cristo, no temor de Cristo é o quê? Em reverência a Ele. Por que eu me sujeito ao meu irmão? Porque eu agora vivo no temor de Cristo. Eu vivo em reverência a Cristo. Eu já não realizo aquilo que eu quero, a minha própria vontade, mas eu busco viver de acordo com a vontade de Cristo. Então veja, portanto, ele enfatiza o fato de que em reverência a Cristo, ou seja, com uma consciente consideração de sua vontade, da vontade de Cristo, claramente revelada, cada membro do corpo deve voluntariamente reconhecer os direitos, necessidades e desejos dos outros. Assim, os crentes estarão aptos a manifestar aos olhos do mundo sua unidade. Será promovida aquela bênção de uma verdadeira comunhão cristã e Deus em Cristo será glorificado. Esse é o objetivo final. Pastor, é muito difícil me sujeitar ao meu irmão. Você deve buscar no Senhor. Vocês precisam dizer isso, né? Pode ser que algum aluno na classe vai dizer, pastor, isso é muito difícil. Porque tem gente na igreja, tem irmão que é chato. É verdade, tem irmão que é chato. Inclusive, tem irmão que pode considerar você chato também e você nem sabe. Não é verdade? Esse irmão te tolera e esse irmão se sujeita. Então, devemos fazer isso. Devemos fazer porque glorifica a Deus, porque demonstra que estamos tendo reverência à vontade de Cristo e porque preserva a unidade da igreja. Voltemos então à lição. O relacionamento entre os cristãos não segue o modelo do mundo, mas o modelo de Cristo. Veja, é o nosso modelo que nós seguimos no nosso relacionamento cristão. Vou até marcar aqui de vermelho essa palavrinha. Não é o nosso modelo. É o modelo de Cristo. Não é o modelo do mundo, não é o modelo das novelas, não é o modelo que as mídias impõem para nós, é o modelo de Cristo. O crente possui relacionamentos banhados pelo amor fraternal. Isso faz com que suas atitudes sejam distintas, ou seja, diferentes na relação com o outro. Uma das marcas do cristão é a sujeição. Os crentes, controlados pelo Espírito, se submetem uns aos outros, servindo de bom grado aos outros e se colocando abaixo deles, em vez de dominá-los e de se exaltar sobre eles. Como vimos na lição 20, vejamos novamente este princípio. Lá na lição 20, nós vimos o que já está aqui novamente, tá bom? É um reforço sobre aquilo que vimos, para relembrarmos e reforçarmos, para que não haja esquecimento. Então a Bíblia fala que devemos nos sujeitar uns aos outros. Efésios 5:21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Em certa encruzilhada, o motorista observou que havia uma placa em cada direção, para cada motorista que ali chegasse. Ao descer do carro, ele percebeu que as 4 placas eram iguais, possuíam um sinal para dê a preferência. O relacionamento entre os cristãos é assim. A fim de evitar qualquer tipo de colisão interpessoal, cada cristão dá a preferência ao outro numa forma de demonstrar temor a Cristo Jesus. Ok? Entenda. Você está numa encruzilhada e você encontra irmãos com pensamentos divergentes. Se esses pensamentos divergentes não são antibíblicos, são opiniões, ou mesmo que sejam antibíblicos, mas talvez o irmão seja novo na fé, ou o irmão ainda está aprendendo na caminhada cristã, o que você faz? Você dá a preferência. Dar a preferência aqui não é concordar com o erro dele, me entenda. Mas se ele está num momento, naquele momento que você o encontrou, se ele não está aberto a ouvir a verdade, você não vai dizer a verdade, ok? Naquele momento, me entenda. Você vai dizer, sim, olha, não é bem assim, mas depois a gente vê sobre isso, ok?
Por que isso, meus irmãos? Para preservarmos a unidade na igreja, evitarmos a colisão, ok? Claro que há momentos, por exemplo, você sabe que um irmão está em pecado. Você sabe, você testemunhou, e então a Bíblia te convoca a ir até ele para que você possa falar com ele, para ganhar o seu irmão de volta para Cristo. É claro que nesse momento é possível que ocorra uma colisão ali, né? Haverá um confronto. Não é disso que nós estamos falando aqui, ok? Entenda bem. Sujeitando-vos uns aos outros. Gente, nós queremos os bancos na nossa classe em círculo. Aí um irmão levanta e diz assim: eu prefiro um banco atrás do outro, para mim é muito melhor. Veja, se você bater o pé em permanecer com os bancos em círculo, e isso vai trazer algum tipo de desagrado a ele, provocando aquilo que nós vimos aqui no texto, rivalidade, inveja, ciúmes, divisão, meu irmão, abra mão. É isso que a Bíblia diz, ok? Vamos lá. As esposas aos maridos, Efésios 5:22. Mulheres, cada uma de vós seja submissa ao marido, assim como ao Senhor. O relacionamento entre marido e mulher tem o propósito de refletir o relacionamento de Cristo e a igreja. Portanto, assim como a igreja está sujeita a Jesus, a esposa deve se sujeitar ao marido. Esse tipo de sujeição não implica em relação de superioridade ou de inferioridade. Na verdade, Deus concedeu aos cônjuges papéis distintos, mas igualmente importantes. Isso aqui, meus irmãos, é o que muitas pessoas não estão entendendo em nossos dias. Pegue como exemplo a própria igreja. Será que os diáconos, que são oficiais da igreja, são superiores aos membros da igreja, que não são oficiais? Claro que não. Será que o pastor, que é um oficial da igreja, um presbítero, ele é superior aos diáconos? Ou mais ainda, superior aos membros da igreja, que não são oficiais? Claro que não. Deus concedeu papéis de autoridade, papéis diferentes dentro da igreja, para uma melhor organização, porque ele concedeu dons diferentes para cada um. Mas não porque cada um é superior ao outro, são todos iguais, meus irmãos. Essa que é a questão. Maridos e esposas, esposas e maridos, são iguais perante Deus. Não há melhor ou menor. Há um papel de autoridade definido por Deus, que não é igual à superioridade. Não. Se sujeitar, nesse caso aqui, ser submissa, é simplesmente adotar o próprio papel que Deus concedeu a ela, ok? Então é preciso entender bem isso. A Bíblia também vai falar os filhos aos pais. Filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. A submissão de um filho aos pais, além de ser um mandamento, está lá em Êxodo 20:12, é uma preparação para a submissão ao próprio Deus. E aqui a gente encontra um grande problema em nossos dias. Filhos que deveriam se sujeitar aos pais, mas que isso está invertido. Muitas vezes são os pais se sujeitando aos filhos. Isso traz um prejuízo espiritual para os filhos tremendo. Porque os filhos que não aprendem a se sujeitar aos pais, dificilmente serão filhos que se sujeitarão ao próprio Deus. Okay? Então isso é importante frisar. A Bíblia também fala dos empregados aos patrões. Vós, escravos, obedecei a vossos senhores deste mundo com temor e tremor, com sinceridade de coração, assim como a Cristo. Efésios 6:5. A obediência de um empregado ao seu patrão é uma forma de submissão que também honra a Deus. Meus irmãos, é um princípio bíblico. O funcionário cristão, ele está trabalhando para o Senhor, não para o seu patrão. É claro, é o patrão que vai dar o pagamento, mas o sentimento que ele tem no coração é que tudo aquilo que ele está fazendo é para o Senhor, por isso ele faz o seu melhor. Meus irmãos, não é aceitável crente, cristão, que chegue atrasado no trabalho todos os dias. Isso é
um tremendo de um mau testemunho. Um crente que trabalha e faz o mínimo possível, porque ele acha que não é valorizado, etc. Meus irmãos, tudo o que fazemos, nós fazemos para a glória de Deus, inclusive o nosso trabalho, como funcionários. Ah, mas meu patrão não merece, mas Cristo é digno. Então é importante servir aos patrões de forma a glorificar a Deus, se submetendo a eles. Claro que, como Pedro disse, antes vale obedecer a Deus do que aos homens. No caso de um patrão ou da empresa, não é? Exigir de você ou do funcionário cristão uma prática que o leva a desobedecer a Deus, ele deve obedecer a Deus, não aos homens, né? Isso é fato. Mas, se não é isso que ocorre, ele deve servir ao seu Senhor, ao seu patrão, tendo no coração o sentimento de que está servindo a Deus, tá bom? Muito bem. Os jovens aos mais velhos, nós lemos, primeira carta de Pedro 5, verso 5, vós os mais jovens, sujeitai-vos aos presbíteros. Os jovens devem estar prontos a aprender. Oh, meus irmãos, como isso aqui é difícil hoje em dia, né? Os jovens querem ensinar, eles não querem aprender mais, mas eles devem estar prontos a aprender com os mais experientes e mais maduros. Ok? O jovem pode ter muita informação hoje pela internet, mas experiência de vida é algo que você não aprende na academia, não aprende na internet, nem aprende lendo livros. Por isso é muito importante o jovem se submeter aos mais velhos, ok? Inclusive para aprender com eles. Honrar o ancião é uma forma de demonstrar temor a Deus. Veja o que diz Levítico 19:32. Levanta-te diante dos idosos, honra a pessoa do ancião e teme o teu Deus. Eu sou o Senhor. É certo que cada um que é honrado com a submissão do outro deve se salvaguardar do abuso. O marido deve amar sua esposa como Cristo amou a igreja. Os pais não devem provocar a ira aos filhos. Os patrões devem demonstrar respeito. Os governantes devem prover uma vida serena e tranquila ao povo. Os líderes espirituais devem pastorear o rebanho do Senhor. Se nos despojarmos de todo orgulho, aceitando com bom grado nosso papel como submissos, não demonstraremos indisposição, mas alegria em sermos servos de Cristo. Ok? Você pode promover a participação perguntando: você tem sido submisso a Deus, aos irmãos em Cristo, aos pais, aos líderes? As pessoas vão responder, não é? Muito bem. Segundo ponto, como o relacionamento do cristão pode demonstrar amor? Além da sujeição, né? Um outro pilar é o perdão. Colossenses 3, verso 3. Perdoando uns aos outros. Se alguém tiver alguma queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, também perdoai. Qual é o modelo? O modelo é o Senhor. O Senhor é o modelo. Assim como o Senhor vos perdoou. Há muitas pessoas vivendo em uma prisão. Alguns estão acorrentados pela culpa e outros pela amargura. Meus irmãos, a amargura tem sido uma coisa terrível que os crentes precisam eliminar do coração. A amargura é a causa de assassinatos, guerras, divórcios e até mesmo divisão em igrejas. Precisamos urgentemente aprender a lidar com a amargura. Precisamos aprender a perdoar uns aos outros. Como nós vamos aprender a perdoar? Seguindo o exemplo do nosso Senhor. Um dos maiores presentes de Deus para nós é o perdão. Por sua graça, Ele nos perdoa. Mas o que é perdoar? Você pode até levar essa pergunta para os seus alunos e ver o que eles respondem, né? Até uma dica aqui que eu deixo para você: sempre valorize a resposta do seu aluno. Mesmo que ela esteja errada, não o confronte imediatamente dizendo: não, meu irmão, não é nada disso, você está completamente errado. Não, pegue algo que ele disse que seja aproveitável, ok? E aplique o conceito verdadeiro.
Mas veja o que eles pensam sobre o que é perdoar. É interessante, pode deixar sua aula dinâmica. Aqui nós temos uma definição. Perdoar significa abolir uma dívida. Quando pecamos contra Deus, fomos processados por danos. Por causa do nosso pecado, adquirimos uma dívida que não podemos pagar. Quando o perdão veio através de Jesus, a dívida foi cancelada, abolida. Veja que o perdão de Deus a nós não nos custou nada. Custou alguma coisa? Para mim não custou nada. Você pode perguntar para os seus alunos. O perdão de Deus para a sua vida te custou o quê? Custou nada. O que você teve que pagar? Mas a Jesus custou caríssimo. Custou a vida de Cristo. Se, por exemplo, você deve R$1.000, digamos que você me deve R$1.000, tá bom, meu irmão? Vamos supor aqui. E você não pode me pagar. Então você fala, eu falo para você assim, olha, meu irmão, você me deve R$1.000, eu sei que está difícil para você, vou fazer o seguinte, eu perdoo a sua dívida, eu cancelo a sua dívida, tá bom? Você não me deve mais nada, está perdoado. Veja, para você que foi perdoado, não custou nada, não é? Você pegou os R$1.000, usou naquilo que precisava, e você não me devolveu, não custou nada para você. Mas para mim, que te perdoei, custou R$1.000. Porque eu te dei R$1.000. É isso que eu quero trazer com esse exemplo. Você deve R$1.000, não pode pagar. Seu credor, ele diz assim, eu perdoo a dívida. Ao credor, custou R$1.000 para perdoar essa dívida, enquanto para você não houve custo. Por que eu trago esse exemplo? Para isso aqui, ó. Não existe perdão sem custo. Meus irmãos, a ideia de que perdoar é esquecer, isso não é bíblico. Perdão não é esquecer o que o outro fez. Perdão é assumir o custo daquilo que o outro fez. É ficar com prejuízo, é escolher ficar com prejuízo. O perdão libera o perdoado da dívida, mas o perdoador precisará pagá-la. E assim, não há perdoados que tenham custado pouco. É uma ilusão pensar que perdoar não custa nada. Custa sim, mas devemos perdoar mesmo assim, porque Cristo nos perdoou. Eu tenho aqui uma frase do pastor Adrian Rogers. Ele diz assim, olha que frase interessante. A graça é a riqueza de Deus às custas de Cristo. Toda riqueza espiritual, toda riqueza que nós recebemos de Deus, ela não foi gratuita para Deus. Custou a vida de Cristo. Efésios 1:7 vai confirmar isso quando diz lá assim, ó, nele, em Cristo, temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo a riqueza da sua graça. Essa riqueza que ele nos concede, custou caro para ele. Custou o precioso sangue de Jesus para que Deus nos perdoasse. Mas na maioria das vezes, não nos custará o sangue para perdoar o irmão. Isso é importante. Jesus, para te perdoar, você pode falar com os alunos assim, para te perdoar, ele teve que dar o sangue dele. E muitas vezes, para você perdoar o seu irmão, você não tem que chegar a dar o sangue por ele. Ou seja, aquilo que Cristo perdoou de você custou muito mais caro para Cristo do que custará para você perdoar o seu irmão. Devemos perdoar uns aos outros. Em primeiro lugar, porque Deus nos perdoou. Efésios 4:32. Qual que é o meu padrão? Eu perdoo porque a pessoa merece? Não. Eu perdoo porque Deus me perdoou. Então eu tenho um estoque de perdão que é infindável. Por quê? Porque Deus me perdoou de uma dívida impagável em Cristo Jesus. E esse estoque me habilita a perdoar o meu irmão. E aqui eu quero fazer uma observação. Você pode usar na sua classe ou não, vai depender também dos comentários, tá bom? Mas veja o seguinte, muitas pessoas acreditam que elas foram perdoadas por Deus, não é? E elas receberam
esse perdão e elas então perdoam os outros, mas elas não perdoam completamente, sabe? É meio que assim, não, eu perdoo, ok, eu perdoo, mas eu não quero nem ver pintado na minha frente mais. Meus irmãos, isso está completamente equivocado. Nós éramos inimigos de Deus, não é isso que a Bíblia diz? Estávamos separados de Deus. Quando recebemos o perdão de Deus, o que nós recebemos de Deus? A volta da comunhão. Então, perdão implica em assumir a dívida, e implica perdoar o outro e manter comunhão com ele. Claro que você vai pensar assim, não, há pessoas que não tem como, ok, eu entendo, há pessoas que realmente você não pode conviver de perto, mas são pessoas que você não negará a elas a comunhão nos momentos em que acontecer, ok? Segundo lugar, você deve perdoar porque, se você não perdoar, bloqueará o perdão de Deus a você. Gente, isso é muito sério. E você pode pensar, mas espera aí, a salvação não é pela fé em Jesus? Como o texto diz que se eu não perdoar meu irmão, eu não vou ser salvo, eu não vou receber o perdão de Deus se eu creio em Jesus? Aí é que está a chave da questão. Cristão é igual a perdoador. Se é crente, perdoa. Não existe crente que não perdoa. Quando há um crente que não perdoa, pense bem nisso, isso é muito sério. Quando há um crente que não perdoa, na verdade, ele está revelando ser um descrente. Ele pode ter sido um crente nominal por muito tempo, mas se ele não perdoa, se ele não recebeu do Espírito a capacidade de perdoar, ele está demonstrando que é um descrente. Olha o que Mateus vai dizer no capítulo 6, verso 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Isso é uma condição. 15. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará vossas ofensas. Isso é sério, meus irmãos. A gente pode ler o verso 14 aqui ao contrário, para entender que é Deus quem nos capacita a perdoar. A gente poderia dizer assim: se o Pai Celestial vos perdoou, também você perdoará aos homens as suas ofensas. É mais ou menos assim que funciona. Quando o crente não perdoa, é mais ou menos assim. Se o Pai, vamos inverter o versículo 15, não perdoou as suas ofensas, ou seja, você não creu em Cristo de verdade, você não é um salvo, então você também não perdoará os homens. Para pensar, né? Terceiro lugar, devemos perdoar uns aos outros, porque o perdão restaura a comunhão. Eu disse isso já, né? Um irmão é uma coisa muito preciosa. Você pode pensar bem, você diz, se esse homem me prejudicou, então não é um irmão. Ele ainda é um irmão em potencial, se você tem um espírito implacável em relação a ele, que chance você tem de trazê-lo a Cristo? Você deixaria seu senso de vingança fazê-lo perder uma oportunidade de trazê-lo ao Senhor? Como perdoar então? Perdoe livremente, não depois de ter cumprido a sua vingança. Perdoe livremente antes que a ferida infeccione. Limpe o machucado rapidamente. Esteja tão ansioso para perdoar a ponto de não esperar que a pessoa lhe procure. Vá até ele, vá até ela, a pessoa, para perdoá-la. Também perdoe totalmente. Perdoe com entusiasmo, não finja. Perdoe finalmente. Uma vez que você tenha perdoado, o problema deve ser enterrado. Não o ressuscite novamente. Eu sei que custa perdoar, mas Jesus lhe chamou para provar um pouco do Calvário. Quando você decide perdoar, o Espírito Santo lhe auxilia nesse propósito. Você não está sozinho, né? Saiba, o crente que perdoa demonstra que Jesus é quem reina em seu coração. Promova a participação perguntando: você tem perdoado ou tem guardado rancor e amargura? Isso pode ser até um momento de você levar os seus alunos naquele momento tomar uma decisão de perdoar e de se consertar com alguém, com algum irmão que de repente tenha amargura, né? Você pode fazer um momento ali, até de oração, né?
Feche seus olhos, se tem alguém que você precisa perdoar, tome a decisão nesse momento de perdoá-lo, ore a Deus, faça o compromisso de ir até Ele, né? Você pode aproveitar isso. Seria muito interessante. Mas você vai avaliar, né, no momento que estiver aplicando a lição. Terceiro ponto, no relacionamento entre cristãos, é a oração. Tiago 5,16 diz: orai uns pelos outros, a súplica de um justo é muito eficaz. Sobre esse tema, Donald Whitney escreveu certa vez. Aqui eu trago um artigo de Donald Whitney, que ele fala sobre como orar, como nós podemos orar uns pelos outros como crentes, né? Esse artigo está no blog Voltemos ao Evangelho, você pode pesquisar lá no Google e você vai encontrar esse artigo aqui. Eu fiz algumas adaptações nele para o nosso estudo, tá bom? Mas você encontra lá na internet também. Os crentes recebem uma ordem em Tiago 5,16. Orai uns pelos outros. No contexto imediato da passagem, as intercessões mútuas incluem para seres curados. É um parágrafo sobre orar com fé por aqueles que estão doentes. Tiago 5,16, né? Mas o resto do Novo Testamento deixa claro que a responsabilidade dos cristãos de orar uns pelos outros não se limita às orações pelos doentes. Repetidamente, o apóstolo Paulo pede: irmãos, orai por nós. Suas cartas às igrejas dão testemunho de suas orações por eles. Mesmo o próprio Jesus pediu as orações de Pedro, Tiago e João no jardim do Getsêmani. Uma das 4 principais características da igreja em Jerusalém, depois de Pentecostes, era que perseveravam nas orações. Está lá em Atos 2,42. Alguém poderia duvidar de que essas orações comunitárias incluíam muita oração uns pelos outros? A gente tem inclusive o exemplo de Pedro, estava preso, a igreja estava orando e o anjo foi lá libertar Pedro, né? Considerando que suportar as cargas dos outros em oração é algo notadamente cristão, como então devemos orar uns pelos outros? Veja, mais uma oportunidade de você levar a participação dos alunos, perguntar para eles: como nós devemos orar pelos irmãos? Veja as respostas, né? Enquanto cada situação tem as suas especificidades próprias, aqui estão 3 maneiras de orar corretamente por outros crentes. Primeira, sempre que você quiser interceder por um irmão ou irmã em Cristo, você poderá orar as palavras que o apóstolo Paulo foi inspirado a usar quando orou por outros cristãos. E aqui, meus irmãos, esse escritor, esse autor, ele aponta para as orações de Paulo como modelo para a gente aprender o que pedir para os nossos irmãos, né? E são orações lindas, lindíssimas, tá? Vamos ver algumas. Efésios 1, 18 a 20. Olha o que Paulo diz. Sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual é a esperança do chamado que ele vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos, qual é a suprema grandeza do seu poder para conosco. Olha, é lindo isso, né? Imagine um crente orando pelo outro. Ó Pai, ilumine os olhos do coração do meu irmão, para que ele saiba qual é a esperança do chamado que ele recebeu, para que ele saiba quais são as riquezas da glória, da herança que o Senhor prometeu a ele, qual é a suprema grandeza do seu poder para com ele. Olha, é lindo, né? Você pode orar dessa maneira. Veja, 1 Tessalonicenses 3, 9 a 13. Pois quanta gratidão podemos expressar a Deus por vós, diante da grande satisfação com que nos alegramos por vossa causa diante do nosso Deus, rogando continuamente, noite e dia, para que possamos ver o vosso rosto e suprir o que falta à vossa fé. Que o próprio Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Senhor, prepare o nosso caminho, o Senhor vos faça crescer. Olha que pedido lindo. O Senhor vos faça crescer e transbordar em amor. É uma oração linda para fazer por um irmão. Não só bela, viu, meus irmãos? Não adianta a palavra ser bonita e não ser sincera, não é verdade? Mas é uma oração que você pode fazer de todo o coração. Ó Senhor, transborde em amor no coração do meu irmão. Faça crescer nele o amor. Fortaleça o coração do meu irmão, né? Aqui nós temos um erro nessa lição, tá? 2 Tessalonicenses 1, 13, 14 não existe. Então você pode
riscar, tá bom? No seu material, no boletim aí. E você pode também pedir os alunos para riscarem. Eu até tentei descobrir se esse texto se referia a outro texto, mas eu não consegui achar, então é melhor riscar, tá? Muito bem. Segunda forma de interceder pelos irmãos. Você pode orar não só as orações de Efésios, mas a carta inteira. E também os salmos, ou seja, você pode pegar modelos de oração na Bíblia. Você pode pegar os salmos, enquanto você está lendo os salmos, você parar um momento ali, fazer uma oração para os irmãos, né? E aqui eu quero fazer um adendo, meus irmãos. Oração pelo irmão tem que ser uma oração pessoal, tá bom? Falando o nome do irmão. Aquelas orações do tipo assim, Senhor, abençoa os meus irmãos, Senhor, abençoa a igreja, os irmãos da igreja, Primeira Igreja Batista. Isso é muito impessoal. É preciso, quando você está na sua oração particular, falar os nomes, né? Você ser pessoal, tá bom? Isso é uma dica muito importante. Terceiro lugar, você já passou por um momento estranho em que um amigo cristão lhe pede para orar por ele, você não tem certeza do que pedir a Deus? Aí você está lá no seu trabalho, tem um irmão lá, na saída fala para você assim, meu irmão, você pode orar por mim agora? Mas não te fala motivação, fala nada. Você pensa, e agora, o que eu vou orar por ele? Você pode orar, que está lá em João 14:13, e diz assim, e eu farei tudo o que pedirdes em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Ore pedindo, Senhor, seja glorificado na vida desse meu irmão. O Senhor possa ser glorificado na vida dele. Né? É uma oração bela, bíblica, que você pode fazer. Promova a participação perguntando aos alunos, você tem orado pelos irmãos? Eu temo pelas respostas, né? Mas você pode perguntar. Aplicações. Nós temos 2 aplicações nesta lição. Primeira, relacione-se biblicamente. Por que eu trouxe essa aplicação, meus irmãos? Porque a gente deve viver de forma bíblica. Ou seja, de acordo com o que Deus quer para nós. E isso inclui os nossos relacionamentos. Eu não devo e não posso me relacionar com as pessoas, com os irmãos, da forma que eu quero ou que eu acho que seja correta. Eu devo me relacionar de acordo com o que a Bíblia me instrui a fazê-lo. Muitas vezes você será tentado a relacionar-se de forma não bíblica com um irmão em Cristo. É preciso suportar a tentação para manter um relacionamento genuinamente cristão. Não permita que a sua inclinação carnal ou que a influência mundana venha ditar suas reações. Sempre demonstre amor fraternal pela sujeição, pelo perdão e pela oração. Segunda aplicação, demonstre Cristo em seus relacionamentos. Relacionar-se biblicamente é isso. É demonstrar Cristo em seus relacionamentos. De que maneira a gente demonstra Cristo? Demonstrando interesse, compromisso, sacrifício e atenção aos irmãos na fé. Sabe, irmãos, vocês podem até usar como exemplo e citar esse exemplo que eu vou dar. Quando a palavra de Deus nos corrige, a gente precisa meditar e pensar naquilo que a gente está fazendo de errado para corrigir. E eu notei na minha vida que eu estava cometendo um erro. Por exemplo, o que acontecia? Às vezes, depois do culto, um irmão me procurava para conversar alguma coisa e eu procurava dar a maior atenção possível para ele. Mas aí, de repente, chegava um outro irmão e tocava no meu ombro e começava a falar, eu já me virava para aquele outro irmão e conversava com ele, dava atenção para ele, não queria deixar ninguém sem atenção. E quando eu virava para continuar a conversa com o outro irmão, o outro irmão já tinha ido embora. Isso aconteceu umas 2 ou 3 vezes. E eu pensei, gente, eu estou fazendo errado. Porque o irmão que eu comecei a conversa com ele saiu pensando que eu não dei a atenção devida para ele. Então, agora eu me policio. Eu acho que eu às vezes ainda cometo esse erro, mas eu tento me policiar. Se eu estou conversando com o irmão,
no final do culto, um irmão passa, eu até cumprimento. Mas se ele começa a conversar comigo, eu peço a ele, irmão, espera só um minutinho que eu já converso com você, para que eu não deixe de dar a atenção para o primeiro irmão que me procurou. Você pode pensar, pastor, mas isso é muito pequeno. É muito pequeno, irmãos, mas isso pode gerar no coração da pessoa uma tristeza, não é? Isso pode gerar no coração dela algo muito ruim. Então a gente precisa analisar, o que eu tenho feito? Será que eu tenho de fato demonstrado Cristo nos meus relacionamentos, né? O texto vai dizer aqui ainda, cada relacionamento é uma oportunidade para demonstrar que Jesus vive em você. Por isso, não perca a chance de fazer isso. Sua vida pertence a Ele e é para revelá-lo que você deve viver. Você pode voltar, se quiser, aqui encerrou a lição, mas se você quiser, você pode voltar ao versículo 1, né? Que é base da lição. Eu vos dou um novo mandamento, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos amei uns aos outros. Como demonstramos amor? Através da sujeição, submissão, através do perdão e através, não é, de oração, ok? Então, como? Sujeição, perdão e oração. Interessante esse versículo aqui de João 13:34, porque Jesus fala que dá um mandamento novo mandamento. Mas a gente já conhecia esse mandamento, mas ele é novo, porque o padrão agora é o próprio Cristo, assim como eu. Antes o mandamento era, ame ao próximo como a ti mesmo. Agora o novo mandamento é, ame uns aos outros, amei uns aos outros, assim como eu vos amei. Que Cristo possa ser o nosso modelo, que possamos viver para a glória dele. Deus abençoe, querido professor, a sua lição. Ore pelos seus alunos, tá bom? Peça a Deus que esta lição possa trazer transformação na vida deles. Peça a Deus que traga sobre você capacitação. Nenhum de nós está plenamente preparado, nunca. É só mesmo a misericórdia de Deus em nos usar. E entregue humildemente. De repente você tem experiências pessoais que você pode agregar, não é? Não tenha medo de mostrar que você é uma pessoa pecadora, uma pessoa falha, tá bom? Porque nenhum crente é um super-herói. Quando você mostra que você também é um pecador que luta, você encoraja os seus alunos a compreenderem que eles também precisam de Cristo, que sozinhos a gente não consegue nada, tá bom? Que Deus abençoe. Lembre-se, o seu trabalho, a sua dedicação no Senhor não é em vão. Estarei orando por você e que Deus possa lhe abençoar grandemente. Até a próxima lição.